RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, começa agora o RBV Agro, o programa mais querido do meio oeste catarinense. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Desde já, muito obrigado pela sua companhia no rádio, na internet. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora com as notícias do meio rural. Os assuntos importantes ao homem do campo e que interessam também a quem mora na cidade. Destaque do RBV Agro. Problemas climáticos interferem na safra da uva, que deve ser 20% menor na região meio-oeste. Pesquisador lança livros sobre maçãs do grupo Gala no Brasil. Saiba como cultivar banana em regiões mais frias e secas, de onde se concentra a produção comercial. Secretaria de Agricultura de Tangará adota medidas para diminuir a infestação de borrachudos. Controle biológico ajuda a minimizar prejuízos causados pelo ácaro do morangueiro. E uma reportagem especial sobre os produtos do agro mais utilizados nas festas de Natal e final de ano. RBV Agro. Uma cultura do agro que vem crescendo nos últimos anos é o morango, uma fruta bastante apreciada em natura, em sucos, doces, bolos e sobremesas, mas que exige uma atenção especial do produtor no que diz respeito a controle de pragas. Exatamente, uma das principais pragas do morangueiro é o ácaro rajado, que quando ataca pode comprometer a produtividade dessa cultura. Na reportagem a seguir, nós vamos saber mais sobre o controle biológico através do ácaro predador, uma técnica para resolver esse problema. O ácaro rajado é a principal praga da cultura do morangueiro. Ele ataca desde a época do plantio até a colheita, se alimentando das folhas e reduzindo a capacidade produtiva da planta. O engenheiro agrônomo Juraci Lins, da EPAGRE, explica quais os sinais e como ocorre o ataque de ácaro na plantação. Ele reduz a capacidade produtiva da planta porque ele vai raspando as folhas, vai causar inicialmente um amarelecimento e essa folha tende a secar. E se o ataque for muito intenso, vai reduzir a capacidade da planta de produzir frutos, os frutos vão ficar pequenos. E um dos sintomas que a gente observa na alta infestação desse ácaro é a produção de teias, que eles são ácaros tetraniquídeos, eles produzem teias semelhantes às aranhas. Então ele cobre a folha com umas teias e embaixo dessas folhas ficam lá uma grande quantidade de ninfas e de adultos e ovos da praga. O tratamento convencional para o controle do ácaro é com o uso de acaricidas. Dos produtos que se tem no mercado, a maioria são à base da abamectina. Porém, o ácaro rajado tem uma grande capacidade de adquirir resistência a essa substância, o que gera falhas no controle da praga. Muitas falhas no controle são devido ao uso intensivo da abamectina. Existem outros acaricidas com efeito sobre esse ácaro, mas eles são bem mais caros que a abamectina. Então o produtor ele acaba exagerando no uso da abamectina e selecionando populações resistentes a ponto dele não conseguir mais controlar a praga. Juraci explica que uma alternativa eficiente tem sido o uso do controle biológico, ou seja, disseminar no morangueiro um ácaro predador do ácaro praga. Principalmente o ácaro predador Neuseiulus californicus, que ele é um ácaro que ele não causa nenhum problema para a planta. Ele é liberado na cultura do morangueiro no início da infestação da praga, do ácaro rajado. Esse ácaro, então, ele se alimenta tanto dos ovos quanto das ninfas da praga. E a população do predador vai aumentando e, consequentemente, a população da praga vai diminuindo a um ponto de chegar ao equilíbrio. E na ausência da comida, para o predador, que é o ácaro praga, ele também se alimenta do pólen das flores do morangueiro e de outras pragas que possam ocorrer na lavoura. Mas esse fato dele se alimentar do pólen não causa nenhum tipo de dano na planta. Então a gente tem um controle que é ecologicamente correto, duradouro e muito efetivo. A eficiência do controle biológico é de até 100%, segundo o técnico da EPAGRE. Outra vantagem é que a disponibilidade do ácaro predador vem crescendo no mercado. Existem fábricas que produzem esse ácaro, eles geralmente são produzidos em São Paulo, mas é possível solicitar e chegar com até 3 dias para os produtores. Ele custa um pouco mais
do que o acaricida, mas em termos da eficiência é muito mais lucrativo utilizar, então, no caso, o ácaro predador pela garantia de entrega do controle. Além da internet, o ácaro predador pode ser adquirido também em algumas agropecuárias. O frasco contém 5.000 indivíduos e deve ser aplicado da seguinte forma. No início da infestação, vai de 5 a 10 ácaros por metro quadrado. Se a infestação está um pouco mais alta, deve-se fazer uma liberação de 50 a 100 ácaros predadores por metro quadrado. A frequência de liberação, então, vai depender dessa infestação. O ideal é que se faça de 2 a 5 liberações, com intervalos de 7 dias. O pesquisador Ivan Dagoberto Fauro, da Estação Experimental de Caçador, lançou recentemente um livro sobre maçãs do Grupo Gala no Brasil. A publicação contém 300 páginas com informações técnicas, econômicas e um capítulo sobre a história da maçã em Santa Catarina. Santa Catarina é o maior produtor de maçã no Brasil e, junto com a banana, é a fruta mais importante em termos econômicos para o estado. Vamos saber mais sobre essa iniciativa do livro com o pesquisador Ivan Fauro. Nós estamos lançando o livro da maçã do Grupo Gala no Brasil, o título é esse. E esse livro nós começamos há 3 anos atrás, Fazer um livro é muito difícil, envolve lá uma equipe, E estamos lançando agora. Tem um grupo que participa, É de pesquisadores aqui da Estação de Caçador, lá de São Joaquim, e de Videira também. E o conteúdo desse livro, como o título diz, é mais focado na maçã do Grupo Gala, que é a maçã mais importante do Brasil em volume de venda. Então, ele tem ali vários assuntos técnicos. Por exemplo, ele fala sobre a produção no Brasil, em Santa Catarina, fala de importação, exportações, mostrando dados desde o início lá da produção lá da maçã. Também começa a falar sobre a parte de manejo de plantas, como conduz uma planta. Hoje os pomares são de alta densidade, então tem toda essa informação. A parte de hormônios, o que se usa para segurar o crescimento lá da planta, ou para fazer que a planta cresça mais, para atrasar a colheita, Então, a quebra de dormência, tudo isso. Também tem a parte de doenças e pragas, e é um livro ricamente ilustrado. Tem várias figuras que vocês podem ver a doença, como ocorre, a praga como ocorre. Também tem diversos cultivares de maçã gala, e a gente vê que tem centenas no mundo todo. Mas a gente foca mais as maçãs do Grupo Gala aqui no Brasil, que são cerca de umas 10 que foram plantadas e são cultivadas hoje. E destacamos também as cultivares lançados aqui pela Ipagre, que são mutações de gala, como por exemplo a Gala Gui. Essa Gala Gui hoje está sendo plantada e a gente acredita que vai ser a maçã do cultivar gala mais plantada em todo o Brasil, ao longo dos anos. Tem também a Galídia, que é uma maçã gala nova lançada esse ano, que é toda vermelha, Então comenta isso. E nesse livro tem algo muito, muito bacana, é diferente. Eu fiz uma pesquisa extensa sobre a história da maçã. Então tem fotos que nunca foram publicadas dessa história, que a maçã gala ela foi trazida para o Brasil por uma empresa chamada Safra, que ficava em Fraiburgo, A família Frei, que começou a fazer esses contatos, viajou e trouxe pessoas, técnicos para cá, Ficaram sócios e formaram essa empresa. Então a gala veio para cá da França, junto com cerca de 200 cultivares de maçã, mais cultivares de pera, tudo, testaram aqui no Brasil, em Fraiburgo. Então tem toda essa história muito bonita, E a gente pode ver, que o esforço de poucas pessoas consegue mudar toda uma riqueza de uma região, fez com que a maçã, no caso da gala, se tornasse altamente importante economicamente para essa região, Não só para cá, hoje no caso é Vacaria e São Joaquim, Mas foram assim poucos que tiveram essa coragem, de ousar, e trazer essas maçãs, e daí trabalhos ao longo dos anos, com destaque além da família Frei
Evrard, né, que vieram lá do exterior, né, e também pessoas importantes que trabalharam com ela e disseram: essa aqui é a maçã a ser plantada aqui no Brasil. Problemas climáticos interferem na safra da uva, que deve ser 20% menor na região meio-oeste catarinense. As variedades mais cultivadas por aqui estão em fase final de maturação, com colheita prevista a partir de janeiro. Vamos saber mais na reportagem de Wilson Antônio. Devido às seguidas mudanças de temperatura no ano de 2022, a atual safra da uva pode sofrer algumas alterações. Conforme André Kilcamp de Souza, gerente de pesquisas da Epagre de Videira, algumas variedades precoces começam a ser colhidas. Sim, nós estamos na fase final aí do ciclo produtivo da videira na nossa região. É uma safra bastante diferente, né? Nós passamos por diversos episódios climáticos, né, estranhos esse ano, então nós estamos finalizando agora. Na verdade, algumas variedades super precoces estão em colheita, como a Vênus, mas é muito pequeno. O nosso grande negócio da região, que é a Niagara, que é a Bordeaux, que é a Isabel, ainda não temos colheita aqui na região. Estamos numa fase de final de maturação para aí sim entender como é que vai ser essa safra. O que a gente já sabe? A safra 2022-2023 tem uma tendência de uma produção abaixo das últimas, porque nós tivemos alguns episódios climáticos importantes. Tivemos algumas geadas, né, umas 3 geadas lá no início do inverno, que acabaram comprometendo algumas áreas, e principalmente um problema que durante a floração das plantas, né, um período em que se define quantos cachos vai ter, por exemplo, na parreira, nós tivemos períodos muito nublados e chuvosos. Então isso fez com que diminuísse significativamente a produção de Niagara e de Bordeaux principalmente. Então a gente imagina que a safra desse ano vai ser uns 20% menor que o ano passado. Então nós temos algumas perdas que o produtor vai sentir e o consumidor indiretamente também. Mesmo que ocorram perdas, segundo o agrônomo, a expectativa é de se ter uma uva de qualidade. Independente dessas perdas, a gente tem sempre a expectativa de uma uva de boa qualidade, porque a nossa região sabe fazer, o produtor sabe se portar a essas dificuldades. Então eu tenho certeza que a partir de janeiro aí nós vamos ter uma safra de boa qualidade começando a ser colhida. Como eu disse, então, por enquanto não temos safra na região, ao menos em grande volume, e a princípio aí no início de janeiro, até meados de janeiro, começa aí a colheita das principais variedades aqui da região. A principal variedade que nós temos plantada na região é a variedade Isabel. A Isabel é uma variedade mais plantada também no Brasil, e essa variedade vai ter uma safra dentro da média. Nós temos Isabéis bonitas esse ano. Após a Isabel, as outras variedades mais produzidas, a segunda é a Niagara, branca e rosada, e depois a Bordeaux. Então essas são as 3 principais uvas plantadas aqui na nossa região e no nosso estado. Se a colheita não iniciou na região, de onde vem a uva disponível nos mercados? André explica. Nós temos um suporte, né, uma chegada de uva durante todo o ano no município, principalmente vindo do Vale de São Francisco, que é a região mais quente, né, do país, lá na Bahia. E de lá vem boa parte dessa uva sem semente, com semente que abastece o mercado durante o ano todo. Agora, nessa época, já começa a chegar alguma uva de regiões mais quentes na nossa proximidade. Então, quanto mais quente o local, antes a uva está pronta para maturação. Então, a gente vai começar a chegar, já deve ter nos mercados, nos próximos dias, algumas uvas vindo de regiões mais quentes, mais pro oeste, região de Piratuba, às vezes vem alguma coisa, ou mesmo do Rio Grande do Sul, sendo que aqui na região, devido a questão climática um pouco mais fria, o forte da safra realmente acaba acontecendo lá em janeiro. Vamos agora para um rápido intervalo e na sequência você confere. Epagre usa imagens de satélite para mapear a área de soja em Santa Catarina. Prefeitura do município de Calmon assume o custeio de geradores do sistema antigranizo. Secretaria de Agricultura de Tangará adota medidas para diminuir a infestação de borrachudos. E uma reportagem especial sobre os produtos do agro mais utilizado nas festas de Natal e final de ano. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.
Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para falar do cultivo da banana aqui na região meio-oeste. Achou estranho? A gente explica. Apesar de Santa Catarina ser o quarto maior produtor de banana do país, é fato que o cultivo da fruta não é comum em regiões mais distantes do litoral. O que nos leva a falar dessa cultura é o contato de uma ouvinte que tem algumas bananeiras em seu quintal. Ela quer orientações sobre o cultivo doméstico da banana e se tem algum cuidado especial por ser aqui na região meio-oeste. A Laurinha Ludmila Schneider, de Tangará, mandou fotos de uma bananeira com um enorme cacho. Ela ficou surpresa com o tamanho da produção e quer saber se tem que fazer algum tratamento. E nós fomos buscar a resposta no município de Luiz Alves. É a terra da cachaça, mas também uma grande produtora de banana em Santa Catarina. O Bruno Salvador, engenheiro agrônomo da Epagre, é quem fala sobre os tratos culturais da bananeira. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que a bananeira é uma planta de clima tropical, então ela gosta de calor, umidade, chuva. A região sul do Brasil não é a região preferida da bananeira, embora a gente tenha importantes regiões produtoras, como é o litoral norte de Santa Catarina, o litoral sul também, e produzem uma fruta de excelente qualidade. Fora dessa região litorânea, a gente não recomenda o cultivo comercial, principalmente por causa do frio. Embora no oeste a gente tenha também a região ali da margem do Rio Uruguai, que também tem um microclima específico, e ali também é possível o cultivo da bananeira, mas fora dessas regiões é um pouco mais complicado. Mas para pomar doméstico, para se ter em casa, é possível ter plantas para consumo próprio. E aí os tratos culturais que se poderia fazer para essas plantas terem um melhor desenvolvimento, um deles seria a poda do coração do cacho. Assim que o cacho estiver emitido e as pencas estiverem abertas, pode ser retirado o coração, pode ser com a mão mesmo, quebrando ele, desnucando. E essa é uma prática que é importante porque o coração ele passa a ser um dreno de nutrientes e ele também é hospedeiro de pragas, como é o caso do trips. Então é recomendado retirar ele até para o desenvolvimento melhor do cacho. Outro trato cultural que se faz é o desbaste. Então a bananeira ela compõe uma família em que se tem a planta mãe, que é a planta que tem o cacho, que vai emitir o cacho, e aí tem as brotações. Então, sempre se elimina aquele excesso de brotação, deixando sempre uma planta filha, que ela é ligada à planta mãe, e uma planta neta, que é ligada a essa planta filha, para que se tenha a correta condução, porque assim que for colhido o cacho, aquela bananeira não produz mais, ela é eliminada, e a planta filha vai ser a sucessora da família, e por diante a neta, e depois as demais brotações. Outro trato cultural que pode ser feito também é o ensacamento dos cachos. Logo após a eliminação do coração, pode ser ensacado, então existem sacos específicos para isso, até as regiões produtoras aí têm sacos que são repelentes de pragas, que protegem de radiação solar. O ensacamento ele ajuda a proteger do frio e também de algumas pragas e até mesmo do sol, Outra questão também é a adubação. A bananeira ela é bastante exigente em potássio para o enchimento dos frutos. Pomares comerciais costumam ter adubações químicas, orgânicas também, mas para pomar doméstico, eu acho que fica um pouco complicado, então a gente recomendaria o uso de esterco, em torno de 6 a 7 quilos de esterco por família, distribuídos ao redor da projeção da planta, principalmente concentrado na frente da brotação, que é onde são as raízes mais novas. É importante que esse esterco ele esteja curtido, para não trazer problemas para as raízes das plantas. É importante também a prática da desfolha. À medida que as folhas mais velhas vão adoecendo e secando, elas devem ser eliminadas, rente ao pseudocaule da planta, para que evite que elas transmitam doenças, esporos, para as outras folhas sadias. Obrigado ao Bruno, representante da Epagre, também à Laurinha pela curiosidade enviada. E falando em banana, em Santa Catarina, quando a gente viaja para a região do litoral, Vale do Itajaí, o norte também, perto de Jaraguá do Sul, Corupá, sempre tem uns cachos de banana sendo vendidos na estrada, Tem gente que coloca no carro e traz para cá. É verdade, é comum mesmo, mas por outro lado, aqui na nossa região já não é tão comum assim. Gostei dessa reportagem, dessa curiosidade. Aproveitando que estamos em Tangará, então, vamos com mais um destaque da notícia.
A Secretaria de Agricultura está adotando medidas para diminuir a infestação de borrachudos no município. Mais detalhes com Angelina Siqueira. A Secretaria de Agricultura de Tangará vem trabalhando no controle do borrachudo. Para esse controle, são realizadas aplicações de larvicidas biológicos em lugares com água corrente. A ação pode alcançar índices de controle de até 90% e vem sendo feita desde 2016. Alisson Zucco, secretário da Agricultura, fala sobre as aplicações. Venho aqui falar um pouquinho sobre o controle dos borrachudos que acontecem em nosso município. Para proporcionar melhores condições de bem-estar para a população, a Secretaria da Agricultura realiza o controle das larvas. São realizadas aplicações de larvicida biológico em lugares com água corrente. A equipe técnica conta com o auxílio de colaboradores para fazer as aplicações nas áreas rurais na mesma data e em intervalos de 21 dias. Locais de água corrente, como rio e córregos, são criadores dos mosquitos. Nos últimos meses, devido aos grandes volumes de chuva, a incidência dos insetos aumentou, pois muitos lugares onde não existia água começou a verter. Esse é um dos programas que é realizado pela Secretaria da Agricultura para dar melhores condições de vida e bem-estar aos tangaraenses. A Prefeitura de Calmon assumiu o custeio de geradores anti-granizo para proteger áreas agrícolas do município. O secretário de Desenvolvimento Rural, José Trevisani, fala sobre a iniciativa. Quero agradecer ao prefeito Tique, ao vice Jaimir, pela iniciativa de assumir o sistema antigranizo em nosso município Calmon. O antigranizo, que tem por objetivo de evitar que grandes pedras de granizo caiam no solo e causem destruição, principalmente na agricultura. Temos a instalação de 7 geradores em nosso município do sistema antigranizo, sendo uma no quilômetro 17, na propriedade da dona Jocis Orteia, uma em São João de Cima, na propriedade do Sr. Alcibiades dos Anjos, uma no Presidente Pena, na propriedade do Sr. Vito Bazegio, uma na linha Dutra, na propriedade da família Zaias, uma na sede do município, na propriedade do Sr. Cleomar Borba, uma no grupo 4, na propriedade do Sr. Getúlio Cândido, uma no grupo 2, na propriedade do Sr. Silvestre Koff. O custo operacional do sistema será de pouco mais de R$160 mil, pagos com recursos próprios, em 5 parcelas, incluindo mão de obra, monitoramento do tempo, a manutenção dos geradores e os reagentes utilizados pelo sistema até março de 2023. Quero aqui mais uma vez, então, em nome da população calmonense e principalmente dos agricultores, agradecer ao nosso prefeito Tique e a toda a administração. O nosso próximo destaque: EPAGRE usa imagens de satélite para mapear área de soja em Santa Catarina. Confira na reportagem. A EPAGRE deu início ao processamento das imagens de satélite para o mapeamento da área de soja plantada para a safra 2022-2023. A ideia é compor um banco de dados e gerar informações e conhecimentos estratégicos para apoiar a tomada de decisão em ações de apoio à produção do complexo agroindustrial da proteína animal em Santa Catarina. O mapeamento tem financiamento da FAPESC com contrapartida da FECOAGRO. Com o trabalho, será possível monitorar, por exemplo, a área e a produtividade da soja cultivada no estado, como explica o pesquisador da EPAGRE Cirã, Kleber Trabacchini. A EPAGRE CEPA já realiza esse levantamento de área a campo, porém com a implementação dessas imagens de satélites de forma temporal, que são a cada 5 dias, nós teremos uma melhora na estimativa dessas áreas, e a partir desse momento também a gente tem a opção de monitoramento de produtividade, principalmente, né? Com essas imagens, então, a gente vai ter futuramente uma acurácia melhor da área plantada, da área cultivada e também da produtividade dessas lavouras de soja. Em 10 anos, a área plantada de soja no estado aumentou cerca de 47%, conforme dados da EPAGRE-CEPA. Ao longo dos últimos anos, a EPAGRE também mapeou por imagens de satélite as culturas de maçã, banana e arroz em Santa Catarina. O trabalho faz parte de um acordo de cooperação técnica entre a EPAGRE e a Companhia Nacional de Abastecimento. De Florianópolis, Marcos Lamperti. E para fechar a edição de hoje, quais são os produtos do agro que são mais procurados no Natal e no fim de ano? Nós fomos até a feira para conversar com produtores e consumidores. Acompanhe. A ceia de Natal e de Réveillon é um dos momentos mais especiais compartilhados em família. Alguns optam pela tradição,
Outros preferem ousar na preparação dos alimentos. Mas de uma coisa ninguém abre mão: a qualidade. Em Caçador, a Feira do Produtor Rural é um dos locais preferidos dos consumidores quando se trata de alimentos frescos. É do campo que vem ingredientes que garantem desde a salada para abrir o apetite até os doces e frutas para a sobremesa. Brócolis, beterraba, batatinha, pêssego, abobrinha, de tudo, de horta nós temos tudo aqui, tempero, couve. Temos de tudo. A gente tem a batatinha sem o agrotóxico, né? Sai bastante. Pêssego tem muita gente que faz a compota, faz ele em calda, né? Nós temos hoje a linguiça, torresmo, costela, kit feijoada, morcela, branca e preta e banha. Muita procura por carne, né? Principalmente os cortes de carne, costelas. A gente tem o alecrim, a manjerona, que na carne de porco é muito utilizado. Tem o alho poró, que é um incremento muito bom, tanto não só para carne também, mas como para outras comidas também pode ser utilizado. Então a gente implementa junto também para o pessoal que gosta de um tempero a mais na sua carne. A Zeli é cliente da feirinha há mais de 20 anos e na hora de garantir os produtos para as confraternizações, não teve dúvidas do lugar que iria comprar. Eu gosto porque é coisa colonial, né? Coisa sem agrotóxico e coisas bem colonial mesmo, né? Para Natal tem as frutas, né? Pêssego, tem uva, figo. E tem uma chimia muito gostosa também, que eu gosto muito de morango. Os agricultores que trazem seus produtos até a feirinha garantem qualidade e alimentos sempre fresquinhos. O Fabrício é um deles. Nessa época de final de ano, o pessoal gosta muito de frutas, né? Então a gente hoje tem pêssego, que a gente está podendo trazer. Mas as verduras a gente tem também, couve-flor, brócolis, temos pepino, temos as saladas. O pessoal gosta também de uma verdura bem fresquinha também para fazer a ceia. A Lenir é produtora de morangos. Ela conta que muitas pessoas preferem a fruta por ser um ingrediente coringa, que se adapta a várias receitas. O pessoal costuma fazer muitos pratos, muitas sobremesas. Mesmo para dar de presente, né? Muita gente gosta de dar fruta de presente. Então eles procuram bastante. Mesa de frutas, receita com batidas, com vitaminas, com drinks, isso daí. O morango com chocolate no palito, sabe assim? Tem gente que vem aqui buscar para fazer uns Papai Noelzinhos, sabe? Fica muito lindo aquilo lá, eu já tentei fazer também. E é claro que as famosas bolachas pintadas não podem ficar de fora. Além da sobremesa, elas são também uma ótima opção para presentear. Tem a manteigada com chocolate, tem a de fubá com erva doce, tem a manteigada de coco e agora é especial a de Natal, né? As bolachas manteigadas de Natal que é a mais procurada esse mês. E eles pedem também para nós fazer as cestas. Daí nós estamos fazendo com todos os produtos que nós fazemos lá na nossa agroindústria. Nós já montamos a nossa cesta e já colocamos à disposição, eles vão